Hey guys, sejam muito bem-vindos à primeira aula aqui da Inglês Informal. Sou o Nicolas, eu vou estar aqui conduzindo a aula e tals. E assim, primeiramente, olha essa webcam, cara. Foi o maior trabalho para conseguir essa webcam, porque a webcam do meu computador é uma bosta. E eu consegui dar um jeito de usar a webcam do meu celular. E olha, ficou boa, hein? Mano, fala a verdade. Ficou muito boa. Ainda estamos sem luminária, assim e tal, mas vamos de pouco em pouco, né? Tô usando o flash do meu celular de luminária. Mas tá aí, o vídeo tá no ar, né? O vídeo está no ar e dá pra aprender inglês com isso, né? Então eu vou explicar mais ou menos como que vai funcionar a aula, primeiro de tudo, tá? Então eu vou. É uma aula que serve tanto se você está começando a aprender inglês agora, não tem muito vocabulário, tanto para alguém que já tem um vocabulário a mais, já tem um bom vocabulário, que é evoluir ainda mais, né? Então ela serve para todos os níveis de inglês. E como que ela vai funcionar? Vai ter um vídeo, né, que eu vou passando aqui, vou passar aqui para vocês, que eu acabei dando play por acidente. Ele é um vídeo de 1 minuto e 40 e tal, um corte que eu fiz de um pedaço do show do Bill Burr, né? Ele é um comediante americano. Ele é um pouco pesado e tal, mas esse aqui é de boa, tá? Esse aqui é bem tranquilo. Ele é só ele falando mal do Steve Jobs, mas é tranquilo. E eu vou passar ele inteiro uma vez, né? Tenta pegar o que você conseguir entender. Se você só entender 1%, não entender nada, tá tudo certo, entendeu? O objetivo aqui é, depois que a gente ouvir o vídeo uma vez, eu vou passar frase por frase. E aí a gente vai analisar frase por frase para você ver o que foi usado naquela estrutura, o que aquela palavra significa, o que aquela frase significa, né? E entender todas as estruturas ali da frase e um pouco mais também, que eu vou dando exemplos aí ao longo da aula, beleza? Então aí, se você tem amigos que não sabem falar inglês, que estão querendo aprender inglês, já compartilha esse vídeo com eles aí, para eles poderem aprender inglês de graça aqui no YouTube, aqui comigo, beleza? E se você ainda não se inscreveu aqui no canal e não se inscreveu, né, não se cadastrou aqui no link aqui embaixo, o primeiro link aí da descrição, tu tá de sacanagem, né? Depois fica naquela, pô, não quero aprender inglês, mas não tenho dinheiro, quero aprender inglês e tal, esse ano. E, não consegui emprego porque eu não sei inglês. Cara, é só se inscrever aqui pra pelo menos ficar sabendo de quando teremos novas aulas, conteúdos aqui no canal, enfim. Simples assim, entendeu? Então já vai lá, faz essas coisas, já deixa o like no vídeo também pra dar aquela fortalecida, beleza? E assim, é só deixar avisado toda quinta, 3 da tarde, que vai sair vídeo novo, beleza? Toda quinta às 3 da tarde sai uma aula completa nova. E alguns outros vídeos durante a semana também. Então aqui, eu vou passar o vídeo uma vez e depois eu vou analisando frase a frase com vocês, né? Repassando o clipe por pedaços, beleza? E eu não garanto que eu vou rir porque eu já vi esse vídeo 1 milhão de vezes. Actually, Nerd Jesus died in the last year, right? Steve Jobs. Yeah, he died, right? I know. A lot of nerds here tonight. I know, you're sad. I didn't get it. I didn't get the big deal they made about that guy. When he died, they were like, he changed the world. That was insane. He changed the world. The world was one way, and then Steve Jobs came, and it was another. What did he do? Somebody, for the love of God, what the fuck did that guy do? What did he do? He told other people what to invent? I want my entire music collection in that phone. Get on it! Right? And then these poor, nameless, faceless scientists gotta go in a back room and figure it out. How the fuck are we gonna get all of this into this? I mean, what year does this guy think this is? This is crazy. This is like Buck Rogers. Dude, my kid has a birthday in like 11 months. Steve Jobs just walking by. I don't hear any thinking going on in there. Just strutting around the office, eating some pretentious fruit like a pear, right? Just throwing out ideas. There's another one. There's another one I just came up with on the way to work. I was reading a magazine the other day, turning pages, you know? I like to turn pages on a screen that aren't even there. Yeah, wrap your fucking heads around that, guys! See you in 8 years! Bom, esse foi o Bill Burr. Pra você que entende um pouco já de inglês, já vai entender o porque o título aqui foi aí Destroying Steve Jobs, né? Bill Burr destruindo Steve Jobs. Enfim, se você não entendeu nada, não precisa se desesperar, tá? Era um vídeo super fácil, super tranquilo, não, brincadeira, é um vídeo um pouco complicado. E a ideia aqui é que você entenda um pouquinho a mais, tá? Tipo, se você não entender nada, entenda um pouco. Se você entender um pouco, entenda um pouco mais. Se você entendeu mediano, entende um mediano mais, entendeu? Se você entendeu tudo, pode fechar o vídeo e sair daqui, beleza? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai frase a frase, tá? Eu separei os vídeos aqui certinho
para ficar só uma frasezinha já cortado, certo? Daí a gente vai analisando frase por frase. E aí, já vou avisar vocês que o material vai ter um material disponível também, que é o que eu estou preparando aqui ao mesmo tempo, em tempo real aqui com vocês. Em tempo real não, porque já está gravado, mas quase em tempo real, que eu estou fazendo agora. E eu vou deixar ele disponível no meu grupo do Telegram, que vai ser o segundo link aqui da descrição, beleza? Lá vocês conseguem pegar o material e baixar aí quantas vezes quiser, enfim. E estudar depois, beleza? E lá vou também deixar o link vou deixar o link do vídeo lá nesse arquivo também, beleza? Então vamos aqui frase a frase. Actually, Nerd Jesus died in the last year, right? Steve Jobs. Yeah, he died, right? Eu gosto que um cara começou a rir, tipo, na hora que o cara simplesmente falou que o Steve Jobs morreu, um cara riu na plateia aleatoriamente. Enfim, vamos focar. Então ele começa aqui a frase actually. O actually significa na verdade, na realidade, para situações desse jeito, né? Que você quer fazer uma explicação depois. Então, actually, na verdade, não tem muito que ser explicado aqui, é meio que ah, mas o actually significa duas palavras. É uma expressão. Né? Pensa como uma expressão, não pensa tem que ser ao pé da letra. Aí depois ele continua, Nerd Jesus. Nerd é de nerd, né? Acredito que você já saiba isso, bem parecido com português. Inclusive, acho que a palavra em português foi pega do americano, né? Do inglês, né? Não tanto do americano necessariamente. E Jesus é Jesus, né? Um cara, acho que foi um pouco famoso, né? Algumas pessoas conheceram ele. Mas, enfim. Então, Nerd Jesus, o nerd, o Jesus dos nerds, né? Porque o adjetivo, que seria o nerd, né? O nerd, vem antes do pronome, que seria o Jesus, né? Então, Nerd Jesus, ele fala diet, morreu. Né? O diet vem do verbo to die. To die é igual morrer. E o diet no passado, o die no passado, né? O morrer no passado no inglês fica diet. Simplesmente diet. Independente se você vai usar o I, você vai usar I died. Opa, tá errado. I died. Se for usar, que o I seria eu morri. Se você falar você morreu, you died. Eles morreram, they died. Independente de qual pronome você usar no passado, vai ser tipo a mesma conjugação. Ah, inglês é tão difícil. Cara, olha isso, cara. É simplesmente conjugação fácil. Depois vai no português, tem um monte de conjugação lá. Aí pra gringo aprender português é para um americano aprender português é complicado. Então é muito mais fácil a gente aprender inglês do que eles aprender português. Nerd Jesus died. O Jesus dos nerds morreu. In the last year, right? Então aqui tem um negócio muito legal, porque muitas pessoas têm dificuldade naquele in, on e at. Então, já vou adiantando a vocês, se você quer aquela explicação em que momento exato eu vou usar o in, em que momento exato eu vou usar o on, em que momento exato eu vou usar o at, já te falo que não tem regra, tá ligado? Tipo assim, tem uma regra, mas ela não vai se aplicar todo o tempo. Inclusive vai ter momentos que se você usar tanto um quanto o outro vai estar certo. Tem exemplos que eu não estou lembrando de cabeça agora, que os três estão certos para a mesma frase. Então, tipo, é muito complicado, entendeu? Não fica nessa de regra fixa. Porém, se você começar a ver vários textos em inglês, vários conteúdos em inglês, vai começar a meio que ficar natural pra você, né? Seu cérebro vai processar isso e vai tipo meio que quando alguém falar em uma situação errada, vai soar estranho. E na hora de você falar, você já vai instintivamente usar o certo, de tanto usar. Ah, mas eu tenho uma prova de inglês amanhã. Então, se você tem uma prova de inglês amanhã, então eu vou dar uma regrinha, que provavelmente vai funcionar para sua prova, beleza? Então, o in a gente usa para situações quando está dentro de algum lugar. Então, in the house, né, dentro da casa. No caso aqui ele usou in the last year. Como assim? Está dentro do ano? Pensa assim como espaço, meio figurativo, né? Figurativamente, o Steve Jobs morreu dentro do último ano, né? Foi no último ano, está dentro do último ano. Então, nesse caso, pensa como algo figurativo, in. Mas sim, funciona para no caso in the last year, no último ano, dentro do último ano. O on ele é usado para quando estiver numa superfície, né? Tem aquela frase, the book's on the table, o livro está em cima da mesa, né? Então, em cima, numa superfície. Então, em cima e superfície. Superfície. Meu celular deu uma bugada aqui, mas já resolvi. Então, o on é para uma superfície, em cima de alguma coisa, beleza? Então, por exemplo, superfície é um exemplo que eu poderia falar. The photo is on the wall. A foto está na parede, né? A parede é uma superfície, então não é simplesmente só em cima. O on pode ser usado para superfície também. E o at é mais específica para uma localização. Então você está falando Where is Ronaldo? Você fala Ronaldo is at the library. Is at the library. Ronaldo está na livraria.
Beleza? O at é para coisas mais específicas. Localizações específicas. Localiza. Então é assim que você usa o in, o on e o at. Beleza? Então continuando aqui o vídeo, né? A frase. Então, in the last year, no último ano. Right? Right não é direita? Também, mas ele também é usado como o né, tipo certo, correto, né? Então, right, certo, né? E depois aqui Steve Jobs, né? Steve Empregos. Pra quem não sabe, Jobs é empregos, mas como é nome, não traduz, né? Aí depois ele continua aqui. Deixa eu fazer um negócio, deixa eu destacar aqui, né? Como muita gente tem essa dúvida de em on at, eu vou deixar destacada essa parte aqui pra vocês aí no material. Beleza? No último ano. No último ano. Ativo nele. Beleza? Depois o material vai estar tudo certinho. Yeah, he died, right? Ele meio que repetiu, né? He died, ele morreu, certo? Só que em vez de usar o Nerd Jesus, ele usou o he, né? Porque o Nerd Jesus quem é? Ele. Então ele usou o he em vez de usar Nerd Jesus, né? O Jesus dos nerds. Então, actually, Nerd Jesus died in the last year. Na verdade, Jesus dos nerds morreu no último ano, né? Right? Steve Jobs. Yeah, he died, right? Steve Jobs. É, sim, ele morreu, certo? Repara que uma vez eu usei o né e outra vez eu usei o certo. Os dois estão corretos, beleza? Yeah, he died, right? Show. Actually, Nerd Jesus died in the last year, right? Steve Jobs. Yeah, he died, right? Yeah, he died, right? I know, a lot of nerds here tonight. I know, you're sad. Então, I know. I know. I know é eu sei, simplesmente. O verbo to know significa o verbo saber. Então, I know é eu sei. Aí ele continua, I know, eu sei, eu sei. A lot of. A lot of significa um monte de. É uma quantidade grande, né? A lot of, um monte de. Nerds here tonight. Um monte de nerds aqui hoje à noite. Então, o tonight, o night, para quem não sabe, para quem não sabe aqui, ó, rapidinho, night é igual noite. Tonight é igual hoje à noite. Nesta noite, entendeu? Então, a lot of nerds here tonight. Um monte de nerds aqui hoje à noite. I know you're sad. Aqui tem um negócio legal, ó. Esse you are aqui, né? Ele fala a lot of nerds here tonight. Um monte de nerds aqui hoje à noite. Ele fala I know de novo, né? Que é eu sei. Eu sei you are sad. Aqui tem uma coisa interessante, por quê? Porque você tem duas coisas interessantes aqui, na verdade, né? Porque se você for pegar primeiro aqui o que, não tem o que, né? Eu sei você, né? Porque aqui tá I know, eu sei, e já vai direto pro you, que é você. Não tem esse que aqui. E assim, tem momentos que você põe esse that, tem momentos que você não põe esse that. Então, nesse caso aqui, você poderia colocar o that. Você poderia colocar o that aqui, que that significa que, tá? Também significa que, pode significar outras coisas. Tem momentos que você pode colocar o that, tem momentos que você não precisa colocar o that. Quando que eu sei se eu posso ou não colocar? E tem momentos que é obrigatório também. Quando tem um pronome aqui, logo após, né, é onde você usa o que no português, quando tem um pronome que vem em sequência após o que, você tem a opção de colocar ou não. Daí é questão de você. Se você tiver que fazer uma redação em inglês que pede 1000 palavras, está se esforçando, daí você coloca os that lá só para encher linguiça. Mas assim, eu acho que sou um pouco melhor sem. Em alguns casos, se fosse um verbo aqui em vez de um pronome, aí você tem que colocar obrigatoriamente o that. No caso contrário, não precisa. Beleza? Então aqui ele não usou o that. E logo em sequência ele usa you are, né? You are, que é um pouco mais rápido que o are. You are vem de you are. É simplesmente a maneira que eles falam, né? E você provavelmente sabe que o you are é do verbo to be. To be, que você deve ter visto na escola. Se você não lembra, tá tudo certo. Saiba que you are vem do verbo to be, que o verbo to be é ser e estar. Mas não vou ficar focando aqui em gramática, no verbo to be, que muita gente ainda deve ter visto várias vezes. Mas foca que you are é você está, você é. Beleza? Nesse caso, você está, né? Porque você está triste. Você não é triste, né? Você está triste. Então, I know you're sad. Eu sei que você está triste. E no caso, o que aqui é opcional, né? O that aqui seria opcional. Beleza? Yeah, he died, right? I know, a lot of nerds here tonight. I know, you're sad. I didn't get it. I didn't get the big deal they made about that guy. Então, aqui, ó, um negócio interessante para explicar. Eu sempre falo um negócio interessante, mas enfim.
É uma coisa aqui para explicar. Esse I didn't get it, né? Como que eu vou explicar isso de uma maneira mais simplificada para vocês? I didn't get it é uma frase na negativa, tá? Que ele tá falando no passado. Então, como que eu falaria essa frase no, no afirmativo no presente? Né? Que ele falou I didn't get it significa eu não entendi. Como que eu falaria isso no presente? I get it. No presente, na afirmativa, seria I get it. Como que seria no presente, mas na negativa? I don't get it. Beleza? Esse don't seria meio que significa o não, tá? Um verbo auxiliar que é usado aí. Não precisa ficar focando muito não, tá? Só decora isso. Entende que é isso aqui, tá ligado? Só usa, entendeu? É uma outra lógica em inglês. Não precisa ficar forçando muito a barra do entende o porquê quando usa, mas não ficar forçando a barra do mas por que que eles fazem isso, sabe? Tipo, do porquê muito fundo ali, pensa que é outra lógica, é uma outra língua, né? Então, I get it significa eu entendo. Eu entendo. Aqui, I don't get it significa eu não entendo. Então, a gente quer falar, no caso ele quis falar, né? Eu não entendi. Ele falou no passado. Então, como que fala I don't get it no passado, né? Porque ele quer falar eu não entendo, só que no passado. A gente não vai conjugar o verbo principal, a gente vai conjugar o verbo auxiliar. Então, to do no passado é did. To do no passado é igual a did. Então, I don't get it vai ficar I didn't get it. Por que didn't? Porque o did significa did not. Tá? O didn't é tipo a mesma coisa daquele you are, né? Que ficava contraído. O didn't significa did not. Beleza? Por isso que ele usa o didn't get it. Então, I didn't get it. Eu não entendi. I didn't get it. Eu não entendi. I didn't get it, the big deal, né? O grande negócio. The big deal, né? The é o big é grande, deal seria negócio. Tipo, a grandiosidade, né? Esse hype, né? Que eles colocaram no Steve Jobs, né? They made it about that guy. They made it about that guy. Então, they made it they é eles, né? Mas o they made it, made, né? Made in China, vem do verbo to make, que no passado fica made, né? Então, que eles fizeram. Porque é um verbo irregular, então por isso não fica make it, não, fica made. Porque ele é um verbo irregular. Então, I didn't get the big deal. Eu não entendi o grande negócio. They made it about that guy. Que eles fizeram. Que eles fizeram. Aqui de novo, ó, o that ser opcional aqui. Mas nesse caso aqui é um pouco diferente. Você poderia colocar, não estaria errado, mas seria um pouco diferente. Por quê? Porque ele usou that aqui. Aí ficaria muito repetitivo. The big deal that they made it about that. Tipo, ficaria dois that's muito próximo. Só que esse that aqui significa outra coisa. Significa esse cara, aquele cara, né? Ele tá falando do Steve Jobs, né? That guy seria aquele cara, esse cara, o Steve Jobs. Então, I didn't get it. The big deal they made it, eles fizeram about, sobre esse cara, that guy, esse cara. Então, vou sacar aqui, I didn't get the big deal. Vou grifar essa parte aqui. Eu não entendi o grande negócio que eles fizeram sobre esse cara, o Steve Jobs. I didn't get it. I didn't get the big deal they made about that guy. When he died, they were like, he changed the world. That's insane. He changed the world. Então ele vai aqui, ó. When he died, né? Quando. When é quando. He died, a gente já viu, né? Ele morreu. Então, quando ele morreu, when he died, they were like. They were like. Quando ele fala were, que é o verbo to be, no passado, em seguida de like, normalmente é para explicar alguma coisa que alguém falou, né? Alguma reação que alguém teve, que é o que aconteceu aqui. Ele vai explicar a redação, tanto que eu botei entre aspas ali, que é a reação de outras pessoas. Então, o they were, então vou voltando ao verbo to be, o verbo to be, que aterrorizou muita gente, no passado, fica was ou were. Então, seria I was, he was, she was, enfim, blá blá blá. E no they, né, o they seria they were, né, eles estavam. Então, eles estavam tipo. O like aqui não significa gostar, o like aqui significa tipo. É quando você vai falar tipo esse copo, né? Tipo esse copo. Like this cup, quando você vai dar exemplos assim.
Você usa o like nesse sentido, não no sentido de gostar. Então, when he died, quando ele morreu, they were like. Eles estavam tipo. He changed the world. Ele mudou o mundo. He changed. Aqui de novo o change, que vem do verbo. To change fica changer no passado. Changed. Changed. Então, he changed the world. Ele mudou o mundo. The world, o mundo. Aí ele continua. That's insane. Não, that de novo para sentido de esse, né? Que aqui estava em cima. Esse. Pro that aqui de novo. Só que ele colocou. Só que aqui ele colocou uma contração, né? Ele colocou, em vez só de that, ele colocou esse S, né? Esse apóstrofo S. Que significa que é a mesma coisa que falasse that is. Seria verbo to be, né? Isso é. That's insane. Isso é insano. Né? Insane não tem muito o que traduzir, né? He changed the world. Né? Ele fica ironizando mais uma vez. Então, they were like. Eu escrevo falar esse they were like aqui. Que é legal de saber, né? Que vai ser usado para explicar alguma expressão, algo que alguém falou, alguma reação que alguém teve. When he died, they were like, he changed the world. That's insane. He changed the world. He changed the world. The world was one way, and then Steve Jobs came, and it was another. Beleza. Então, aqui, ó. The word was. A gente falou do were ali em cima, né? Que eu dei uma pintadinha no was. Então, agora ele tá usando o was, né? Que eu falei do were lá em cima, agora ele tá falando do was. Do verbo to be no passado, né? Was e were. No caso the word seria it, né? He, she, it. Para he, she e it, aí a gente vai usar was. Então, he was, she was, it was. Que é o que acontece aqui. The word was one way. Então, the word was one way. O mundo era de um jeito, one way. É o one. Way seria jeito. Maneira, jeito. Eu achei melhor com jeito aqui. Era de uma maneira também, poderia ser, tranquilamente. And then, então, então, Steve Jobs came. Steve Jobs came. Steve Jobs veio. Ó. Came também é um verbo irregular, tá? Vem do to come, que no passado fica came. Então, Steve Jobs came. Steve Jobs veio. Steve Jobs came, Steve Jobs veio. Então, it, que seria o mundo, esse it significa o mundo. It was another. Por que ele usou it, não, sei lá, he, né? Que o he a gente usa para o mundo, ele era de um jeito, né? E agora o mundo, ele era de outro, né? Porque no inglês, eles não dão um masculino e feminino, eles não dão um gênero para objetos, né? Para objeto, coisas. Eles dão o it. Tanto que o de, esse de que seria tipo o mundo, do o mundo, né? Esse de que vem do o mundo, ele pode ser usado para a também. Então, eles não têm gênero, é meio que neutro, o de é neutro. Ele usa tanto para coisas que a gente usaria no masculino, para coisas que a gente usaria no feminino. Mas no inglês é neutro, usa para os dois. E daí quando eles querem falar de um objeto, eles usam it. Beleza? Então, it was another. Até grifar essas duas coisas aqui. O mundo era de outro. Opa. Beleza? He changed the world. The world was one way, and then Steve Jobs came, and it was another. What did he do? Somebody, for the love of God, what the fuck did that guy do? Então, aqui tem uma coisa legal, que ele está usando agora o verbo to do duas vezes na mesma frase. Uma no passado, que é aqui no did, e outra no presente. O que acontece? Ele tá usando, o verbo to do exige um auxiliar, que muitas vezes é o próprio verbo to do. Só que ele está usando no passado a pergunta, né? O to do no passado é did, né? Como eu falei lá atrás, to do no passado é igual a did. Então, o que ele fala, o que, se ele fosse perguntar no presente, né? O que ele faz? Então, ele falaria, what does he do? Does he do? What does he do? Né? Porque o he, she, it, no verbo to do, fica does, tá? Para os outros seria I do, né? Seria you do, mas para o he, she, it é does, tá? Então, what did he do? O que ele fez? Somebody, for the love of God,
What the fuck did that guy do, né? Então, alguém, pelo amor de Deus, que porra que aquele cara fez? Então, somebody, alguém, for the love of God. Deixa eu salvar essa parte aqui, que é a pergunta. Nossa, perdi o foco total aqui, né? Mas enfim. Então, somebody, alguém, for the love of God. Essa é uma frase bem legal, né? For the love of God, que pode ser usado bem facilmente, né? Pelo amor de Deus, for, pelo, the love, o amor, of God, de Deus, né? Bem ao pé da letra, bem fácil de ser usada. Então, somebody for the love of God, alguém, pelo amor de Deus. What the fuck did that guy do, né? Que porra que aquele cara fez? Que caralho que aquele cara fez, né? O the fuck aqui, que seria o palavrão, né? Que eu acho que todo mundo conhece. Necessariamente vai significar porra sempre? Não, não vai significar porra sempre. Mas é simplesmente um contexto que está dando uma intensidade negativa, né? Pra pergunta. Então, what the fuck did that guy do? Então, se fosse a pergunta, what did that guy do? Seria uma pergunta feita, né? O que aquele cara fez? Agora, what the fuck did that guy do? Fica uma pergunta mais forte, né? O que ele fez? O que aquele cara fez? Aí, que porra que aquele cara fez? Dá uma intensidade a mais. What did he do? Somebody, for the love of God, what the fuck did that guy do? What did he do? He told other people what to invent? Você vê que ele fala bem rápido aqui. What did he do? Tipo, ele fala muito rápido no começo. Dá uma olhada de novo. What did he do? He told other people what to invent? What did he do? O que ele fez? Né? A mesma pergunta ali de cima, né? What did he do? He told other people what to invent. He told other people. Ele falou para outras pessoas. O told é o verbo tell. Tell no passado, tá? Então o verbo to tell no passado fica told. Beleza? Não fica telled. Não fica assim, tá errado. Fica told, beleza? Independente de qual pessoa for. Se for he, she, it, I, you, they, we. Então é he told. Ele falou other people. Outras pessoas. Para outras pessoas. Primeiramente tudo, tá? Não sei se vocês sabiam disso, tá? Mas people é pessoas automaticamente. Então, people não significa pessoa. Porque às vezes tem gente que pensa que people seria pessoa. Mas na verdade não. People, pessoa, né? People é pessoas, tá? Se você quiser falar uma pessoa só, é person. Então, people já está no plural, tá? Uma pessoa só é person. Pessoa. Uma pessoa só é person. E pessoas já é people. Você não falaria peoples para pessoa, não. People é pessoas e person é pessoa. Uma coisa aí que muita gente não sabia. Enfim, he told other people, né? Ele falou para outras pessoas. O other tá junto com pessoas, então já fica outras pessoas no português. Aí a gente usa o S também para outras, né? He told other people what to invent. What é o que, né? To invent, inventar. O que acontece aqui, uma coisa bacana, por que tem esse to aqui, né? Que no caso esse to tá aqui, mas não tem no português. Porque acontece, o verbo quando está sozinho, não está sendo conjugado, né? Porque não tem nenhuma pessoa, né? Não tem ele, não tem um você, não tem um eles conjugando esse invent, né? Esse inventar aqui. Ele está sozinho. Quando o verbo fica sozinho no inglês, a gente usa o to junto. Por isso que é o verbo to be. Por isso que é o verbo to do. Porque o verbo não fica sozinho no inglês, né? Ele tem que ficar acompanhado desse to se tiver no modo sintático sem estar conjugado. Né? Sem estar conjugado. What did he do? He told other people what to invent? I want my entire music collection in that phone. Get on it! Right? Então ele vai aqui. I want my entire music collection. I want seria eu quero. My, minha, entire music collection. Minha coleção de música inteira, né? Então o music é música, né? Não tem muito o que falar. Entire é inteira. E o collection é coleção. Você vê que o collection e o entire meio que se inverteram, né? E o music continua no meio. Porque é por causa do adjetivo, né? Do inglês, né? Do jeito que eles fazem. Então, My Entire Music Collection, minha coleção de músicas inteiras in the phone. Né? In ou in aparecendo de novo. Porque o in the phone? Porque é dentro daquele telefone, né? Meio de uma forma figurativa, mas é dentro daquele telefone, né? Dentro do espaço de memória daquele telefone. Então, in the phone. Eu coloquei telefone aqui, parece porque normalmente o phone é usado para telefone mesmo, né?
e talvez pelo contexto ali sendo pensado, o telefone ainda não era celular, talvez, não sei a época que ele tá querendo dizer aí. Mas, porque no inglês normalmente para cell phone, né? Para celular eles usam cell phone, não só simplesmente fone. Mas assim, se pega pelo contexto, você pegaria fácil isso aqui, né? Inteira in the phone. E o that significa aquele. E o in com that, né? Dentro daquele, seria naquele telefone. Get on with, né? Tipo, get on with é um phrasal verb. Não significa ao pé da letra mãos à obra, tá? Porque não significa ao pé da letra, mas é meio que se vira, vai aí. É tipo um chefe falando, que nem ele fez agora, né? Tipo, vamos, bora. I want my entire music collection in that phone. Get on it! Right? And then these poor, nameless, faceless scientists gotta go in a back room and figure it out. Aí ele vem aqui, and then, então, this poor, esses pobres, não é pobre de sem dinheiro, tá? Pode ser usado também para pobre sem dinheiro, mas aqui nesse caso é de coitados. Poderia ser usado, eu poderia trazer como coitados aqui? Poderia, estaria certo. Mas trazer como pobres. Também pode ser tanto pobre financeiramente como de coitados. These poor, nameless, faceless scientists. Então, nameless, faceless é um negócio bem legal, porque ó, esse less aqui, ele dá como sufixo, né, depois da palavra, ele dá um significado interessante, porque name significa nome. Nameless seria meio que sem nome, né? Seria, no caso de não seria que a pessoa não tem nome, é meio que anonimamente ela, né? O face é rosto. Faceless seria meio que sem rosto. Não que a pessoa não tenha rosto também. É meio que de uma forma anonimata, né? Que a gente usou no exemplo aqui. Aí tem vários outros exemplos que você pode usar esse less no final da palavra. Então, por exemplo, endless, que seria sem fim, porque o end significa fim, e o endless seria sem fim. Sem fim. Hopeless, hopeless, que significa sem esperança. Hope significa esperança. Hopeless significa sem esperança. E aqui tem um caso legal que eu. Esperança. E tem um caso legal também de uma palavra. Como que fala mendigo em inglês? Muitas vezes você pode falar mendigo. Tem outras maneiras de falar também, tá? Você pode falar mendigo como homeless. Por quê? Porque home é como lar. E o less esse sentido de sem, né? Então homeless fica meio que sem lar, né? Um sem lar seria um sem teto. Então meio que um mendigo. Então, aí às vezes esse less acaba sendo pegado também para o contexto, né? Tipo, uma forma figurativa. Então, só de você entender esse less, entender o que ele significa, entender contexto, você já aumenta seu vocabulário. Só de saber esse less, você aumenta o seu vocabulário, assim, em dezenas de palavras novas que você ganha, só de sabendo esse less. Beleza? Então, aqui ele continua depois. And this poor, nameless, faceless. Então, esses pobres cientistas, né? Que scientists, sem nome, sem rosto, né? Que ele está querendo dizer de forma anonimata. This poor, opa, grifou outra parte junto. This poor, nameless, faceless scientists. Beleza. Minha voz tá dando uma zoada aqui. Difícil ficar falando muito tempo, pô. Scientists. Gotta go. Gotta go. Gotta, na verdade, né? Vem de got to. Vem de got to. No caso, got to é meio que tem que ir, né? Gotta go seria tem que ir. Gotta go seria tem que ir. Got to go. Gotta go. Got to go, tá? Meio que fiz uma maionese, uma salada aqui pra explicar. Fiz uma bagunça, mas agora aqui. Gotta go significa got to go. Então tem que ir em a backroom, aqui o in de novo, né? Pra dentro de um backroom. Backroom seria quarto dos fundos, né? O back é atrás, né? O back significa atrás, né? My back, minhas costas, né? Então back é atrás. Um backroom seria o quarto de trás. Eu não lembro se atrás era com essa, enfim. Enfim, backroom seria quarto dos fundos, né? Quarto de trás. Quarto dos fundos. Porta dos fundos, backdoor. Né? Não é propaganda para nenhum canal, tá? Só dizendo. Quarto dos fundos. Quarto dos fundos, beleza?
Então, cadê? Corta os fundos. And figure it out. Figure out. É um phrasal verb, é um verbo que significa mais de uma palavra, tá? E assim, o figure out significa como resolver, descobrir. No caso é resolver, né? And figure it out. O it significa a situação, né? De resolver o problema, né? Que é colocar The Entire Music Collection, música de coleção inteira do Steve Jobs, in that phone. Esse é o problema. Colocar a música do Steve Jobs naquele telefone. Então, eles têm que figure it out. Eles têm que dar um jeito de descobrir isso. Né? Como que fazer isso, resolver isso. And then these poor, nameless, faceless scientists got to go in a back room and figure it out. How the fuck are we gonna get all of this into this? I mean, how the fuck are we gonna get out of this into this? I mean, isso aí em mim faz mais sentido aqui, tá? Deixa eu até dar um. Ah, não, faz nada. Falei bobeira. Ele faz mais sentido na frase de baixo. Eu que vacilei de ter colocado nesse clipe aqui cortado errado. Então, how é como. Aí é o the fuck. Esquece the fuck aqui agora, tá? É, how are we gonna. Como que nós vamos. No caso aqui ele usou we, né? Então, we are gonna. Significa. Que vacilo que daqui. Beleza. We are gonna. Seria a mesma coisa que falar we are going to. Então, we are gonna, we are going to. Que é a mesma coisa que é tipo falar nós vamos. É falar o futuro, entendeu? Só como é uma pergunta, no caso aqui, no caso é uma pergunta, ele põe o are antes do we. Então, we are gonna. Aí tem um aqui depois ali. We are gonna get. Então ele fala we are gonna get. How are we gonna get? How, como are we gonna, que nós vamos get out of this into this. Colocar tudo isso dentro disso. O get significa um milhão de coisas. Sim, o get é complicadíssimo. Você acaba começando a entender por contexto de tanto entrar em contato com o inglês, mas o get significa várias coisas. É até a brincadeira, né? Se você não sabe qual verbo usar, não sabe não tem vocabulário para o tipo de verbo, se você usar o get, você tem 80% de chances de acertar. É lógico que é brincadeira, tá? Então, so how we're gonna get out of this, tudo isso, né? O out seria tipo tudo, of this, tudo isso, into this. Into this é dentro disso, né? Dentro, o into também significa dentro, tá? Que nem o in, sozinho. Dentro disso. Então, how we're gonna get. Deixa eu separar essa parte, como eu vou colocar. Beleza. how the fuck are we gonna get all of this into this? I mean, what year does this guy think this is? This is crazy. This is like Buck Rogers. Então, esse I mean, não sei se ele falou no começo. What year does this? Que ele falou ali no final, ó. Opa. I mean, Fala bem rápido. I mean. what year does this guy think this is? This is crazy. This is like Buck Rogers. Então, esse I mean significa eu quero dizer. É simplesmente um verbo que fala eu quero dizer. O mean significa quero dizer. Então, por exemplo, se fosse you mean, né, em vez de I mean, seria você quer dizer. Então, esse mean aqui significa tipo querer dizer algo, né? Então, I mean. What year does this guy think this is? Que ano que esse cara pensa que é? What year does this guy think this is? Então, what year, que ano, né? Não tem muito segredo. What year é que ano. Aí aqui de novo o que não aparece, o que oblíquo, né? Que não aparece ali no inglês. Então, what year. Então, does this guy. Então, a gente ignora o que ali, né? Que a gente sabe que não precisa colocar aqui obrigatoriamente. Ah, mas aqui é um verbo. Sim, é porque no caso não seria verbo se fosse uma frase normal, tá? Não seria um verbo se fosse uma frase sem ser pergunta. Nesses casos assim, não é obrigatório, pô, tá? Caraca, agora que eu reparei isso. Que eu lembro que eu falei que antes de verbo sempre colocar, mas no caso aqui, como é pergunta, não precisa, tá? Então, what year does this guy think this is? Que ano que esse cara. This guy think this is. This guy, esse cara. Think é do verbo to think, pensar. This is. Que ano esse cara pensa que estamos? Beleza? This is crazy. Esse é loucura. Né? Crazy de louco, loucura. This is crazy. This is like Bucky Rogers.
This is like Buck Rogers. Isso é tipo Buck Rogers. Buck Rogers é uma série que acho que se passa no século 25. Então é uma série futurística, por isso que ele usou isso. What year does this guy think this is? This is crazy. This is like Buck Rogers. Dude, my kid has a birthday in like 11 months. Dude, mano. Dude é mano. Aí, my kid has a birthday. My kid seria meu filho, né? Ah, my kid não é criança? Sim, mas você não vai falar minha criança, né? Meu filho. Então, my kid, meu filho, has a birthday. Tem um aniversário. Aqui vai uma curiosidade sobre aniversário aqui pra vocês. Birth significa nascimento, né? Day é dia. Então, birthday seria dia do nascimento. E quando que é o dia do nascimento? O dia do nascimento nada mais é que seu aniversário, né? É o dia que você nasceu. Então, por isso que birthday se chama aniversário. Por isso que birthday é aniversário. Então, my kid has a birthday in like 11 months. Em tipo 11 meses. Que ele quis deixar um número não certo, né? Tipo 11 meses. Então, dude, my kid has a birthday in like 11 months. Então, meu filho tem um aniversário em tipo 11 meses. Dude, my kid has a birthday in like 11 months. Steve Jobs just walking by. I don't hear any thinking going on in there. Aí, Steve Jobs just walking by. Steve Jobs apenas walking. Walking vem do verbo to walk, né? Andando, que esse ing dá sentido de andando. Walking by, andando por lá. Walking by seria tipo andando por lá. Então, Steve Jobs just walking by. Steve Jobs apenas andando por lá. I don't hear any thinking going on in there. I don't hear any thinking going on in there. Que o I don't hear seria eu não escuto, né? Eu não ouço, eu não escuto. Any thinking going on in there. Então eu vou colocar essa parte aqui grifada. I don't hear any thinking. Essa parte, any thinking going on in there. O thinking seria de pensamento, né? Eu não escuto pensamento, seria o quê? Ideias, né? Então não é o pé da letra aqui, né? Ideias. Mas tipo assim, any thinking, discussão de ideias, pensamentos. Então, por isso que eu traduzi como ideias. Então, I don't hear any thinking going on in there. Eu não ouço nenhuma, o N fica para nenhuma, tá? Any thinking going on in there. Nenhuma ideias acontecendo aí dentro. In there, aí dentro, né? Steve Jobs just walking by. I don't hear any thinking going on in there. Just strutting around the office, eating some pretentious fruit like a pear. Aqui, just strutting around the office. Apenas strutting. Strutting, uma palavra que eu acho que eu tenho quase certeza que você não conhecia. Strutting é tipo andando de uma maneira arrogante, né? Tipo andar reto, aquela maneira arrogante, meio que se achando superior. Então, strutting é um verbo que literalmente significa isso. Eu aprendi aqui com esse vídeo, inclusive. Que eu não conheço essa palavra, eu pesquisei. Just strutting, apenas andando de forma arrogante around the office. Não sei se teria uma palavra em português que significaria isso. Around the office, por volta, em volta do escritório. Em volta do escritório. Around, em volta. The office, do escritório. Então, around the office, aqui, em volta do escritório. Eating some pretentious fruit, like a pear. Comendo, eating é comendo, alguma pretentious fruit, fruta pretensiosa. Tipo uma pera, like a pear. Right? Né? Just strutting around the office, eating some pretentious fruit like a pear. Última página, galera. Right? Just throwing out ideas. There's another one. There's another one I just came up with on the way to work. Então, aqui ó, é uma frase complicada essa, porque ele finge que está comendo, então ele fala de uma maneira um pouco mais complicada de entender, né? Mas aqui começando com esse just throwing out ideas. Throw out. Esse throw out. Seria jogar fora. Igual jogar fora. Jogar fora. Seria tipo jogar no lixo. Porém aqui ele não tá tipo jogando no lixo nesse caso aqui. Just throwing out ideas. Ele tá botando, jogando ideias para fora. É nesse sentido que dá. Just throwing out idea. And there is another one. Então, there is significa há. Então, se there is, aqui vem do there is, tá? Que é aquele verbo to be, forma contraída, que significa há.
há uma outra ideia, né? Que ele tá falando, there's another one. Há uma outra, né? Uma outra ideia. Another one. Esse one aqui significa ideia, tá? Pega daqui. Enfim, there's another one. A outra ideia. Se fosse mais de uma ideia, por exemplo, there is other two. There are other two ideas. Por exemplo, se fosse há outras duas ideias, eu teria que falar there are other two ideas. There are other two ideas. Há outras duas ideias. Porque o there is é simplesmente para há, quando é uma coisa, né? De há apenas uma coisa. E o há, de haver para mais de uma coisa, você teria que usar o there are. Pode ser usado tanto assim como assim. Beleza? There are other two ideas. Então, and there is another one. There is another one. Deixa eu pôr aqui essa parte aqui. Há mais uma. Há mais uma. I just came up with. Came up with é também outro phrasal verb, que é um phrasal verb de 3 palavras. Então, to come up with é tipo vir com uma ideia, entendeu? Tipo, surgiu uma ideia, apareceu uma ideia. Come up with. Então, normalmente é usado para ideia, acho que o come up. Eu não tô conseguindo pensar um exemplo sem ser ideia. E o just é acabei, tá? O just às vezes fica apenas, né? Que nem aqui, somente, apenas. E aqui o just também pode significar quando você acabou de fazer algo, né? Então ele acabou de vir com uma ideia, né? I just came up with, acabei de vir com uma ideia. All the way to work, né? Por todo o caminho do trabalho, durante o caminho do trabalho. Então essa é a ideia aqui. Então just throwing out ideas, apenas colocando ideias para fora. And there is another one, há mais uma. There is another one, há mais uma ideia. Um eu coloquei como one tipo uma e o outro one de ideia, tá? Os dois são certos. I just came up with all the way to work, que eu acabei de pensar durante o caminho para o trabalho. Right? Just throwing out ideas. There's another one. There's another one I just came up with on the way to work. I was reading a magazine the other day, turning pages, you know. I was reading. Eu estava. Reading, que vem do verbo to read. To read, que é ler. Quando você quer falar lendo, você fala tipo reading. Eu estava lendo. Aí você tem que usar o verbo to be ali, né? Eu estava, I was reading, eu estava lendo. A magazine the other day. Uma revista, outro dia. Não, no outro dia. I was reading a magazine the other day. Eu estava lendo uma revista no outro dia. Turning pages, virando páginas. You know, virando páginas. You know, você sabe, tá ligado? Então, I was reading a magazine the other day. Vou botar essa parte aqui, a magazine. I was reading a magazine the other day. Outro dia, turning page, virando páginas. Turning é de virar, né? To turn é virar. Virando seria turning. Pages, página. You know, você sabe, tá ligado? Meio que nesse sentido. I was reading a magazine the other day, turning pages, you know. I like to turn pages on a screen that aren't even there. Yeah, wrap your fucking heads around that, guys! Esse I would like significa eu gostaria, né? Então, esse I com esse apóstrofo D, né, aqui, vem do I would, que seria a forma encurtada, né? O I'd like seria a forma encurtada do I would. Então, esse I would, quando você quer falar alguma coisa no sentido de eu gostaria, eu comeria. Então, vou botar aqui várias vezes aqui, ó. Então, eu gostaria, I would like. Eu comeria, I would eat. Eu andaria, I would walk. Eu escreveria, I would write. Então, sempre que você quiser falar correria, gostaria, essas coisas com ia, você vai usar essa expressão, beleza? Então, I would like to turn pages. Eu gostaria de virar páginas on the screen. Né? Eu gostaria de virar páginas. I would like to turn pages on the screen. Por que on the screen e não in the screen ou at the screen? Porque lembra que eu falei que superfície é on? A tela nada mais é do que uma superfície. Então, por isso, on the screen. Virar páginas
na tela. Então, I'd like to turn the page, eu gostaria de virar páginas on the screen, na tela, that aren't even there. Que, aqui o that's, esse that's aqui é obrigatório, né? Esse that's pra aqui é obrigatório. Por quê? Porque aqui é um verbo e não é pergunta, tá? Não é o verbo auxiliar, é o verbo principal, esse aren't. Tá como principal. That aren't even there. Então, I'd like to turn the page on the screen, gostaria de virar páginas na tela, that aren't even there. Que nem mesmo estão lá. That aren't even there. Que nem mesmo estão lá. Beleza, que nem mesmo estão lá, beleza. Aí ele continua. Yeah, sim. Wrap your fucking heads around that, guys. Tipo, wrap your fucking head, seria tipo, embrulhe. Wrap é de embrulhar, to wrap. Seria tipo, embrulhar. Tipo, um presente, alguma coisa assim. To wrap seria tipo, embrulhar. Aí que fala, your fucking head, tipo, a porra da cabeça de vocês nisso, tá tipo, em volta disso, galera. Então meio que, meu, se virem aí, tá ligado? É meio que isso que ele tá querendo dizer, o sentido que ele quer dizer com isso, né? Pelo tom, pela situação, é isso que ele quer dizer nesse sentido. Aí ele vai aqui, wrap your fucking heads around that, guys. Se virem aí, galera. Então vamos de novo aqui, ó. I'd like to turn pages on a screen that aren't even there. Yeah, wrap your fucking heads around that, guys! See you in 8 years! Daí ele vai, see you in 8 years, né? See you, vejo você, see é de ver, né? To see é verbo ver. You, você, in 8 years, dentro de 8 anos, em 8 anos. Por isso que tá o in aqui. Então esse foi o vídeo, agora a gente vai passar o vídeo mais uma vez de uma forma inteira. Vamos ver o quanto que você consegue evoluir, quanto que você consegue entender a mais dessa vez, beleza? Actually, Nerd Jesus died in the last year, right? Steve Jobs. Yeah, he died, right? I know, a lot of nerds here tonight. I know, you're sad. I didn't get it. I didn't get the big deal they made about that guy. When he died, they were like, he changed the world. That's insane. He changed the world. The world was one way, and then Steve Jobs came, and it was another. What did he do? Somebody, for the love of God, what the fuck did that guy do? What did he do? He told other people what to invent? I want my entire music collection in that phone. Get on it! Right? And then these poor, nameless, faceless scientists gotta go in a back room and figure it out. How the fuck are we gonna get all of this into this? I mean, what year does this guy think this is? This is crazy. This is like Buck Rogers. Dude, my kid has a birthday in like 11 months. Steve Jobs just walking by. I don't hear any thinking going on in there. Just strutting around the office, eating some pretentious fruit like a pear, right? Just throwing out ideas. There's another one. There's another one I just came up with on the way to work. I was reading a magazine the other day, turning pages, you know? I like to turn pages on a screen that aren't even there. Yeah, wrap your fucking heads around that, guys! See you in 8 years! Então, beleza, esse foi o vídeo completo de novo. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa a mais. Se você já entendeu alguma coisa, você entendeu um pouco mais. Se você não entendeu nada, que você possa ter entendido pelo menos uns 10%, uns 15%. Enfim, qualquer progresso é progresso, né? E para você ter acesso a esse material, primeiramente, você precisa dar o like aqui no vídeo, né? E compartilhar com os seus amigos que querem aprender inglês, mas não tem condições de pagar, ou às vezes não sabe por onde começar. Mande esse vídeo aí pra ele e tal, pra dar aquela fortalecida tanto no canal e também pro seu amigo. E também vou deixar aqui, ó, o link do Telegram, o segundo link, para vocês poderem baixar esse material. Então vocês vão entrar no Telegram, para quem não sabe, o Telegram é tipo um WhatsApp. E aí você vai entrar num grupo lá, e lá você vai ter o acesso a esse PDF, né? Eu vou deixar um PDF, que vai ser essas informações aqui, mais algumas outras coisas que eu vou colocar. Vou colocar a parte só em inglês, e o link do vídeo aí para vocês assistirem depois e ficarem revendo, né? O vídeo vai ter coisas a mais do que essa, tá? Vai ter mais partes. Se você quiser se aventurar e entender as outras partes, eu recomendaria, pelo menos tentar, né, uma vez. E é isso então. Então eu espero que vocês tenham gostado, galera. Não deixe de seguir no Instagram, ficar acompanhando aí os vídeos que a gente vai fazendo, que a gente vai fazer mais vídeos. Vai ter uma aula por semana às 3, toda quinta-feira às 3. Porém, ao longo da semana eu vou postando outras coisas, vou postando algumas coisas no Instagram para ajudar nos estudos, beleza? Então é isso, galera. See you next week.